Ok, pessoal. Começaremos a falar agora um pouco mais específico sobre os polígonos em geral. Antes da gente começar a ver os elementos que compõem um polígono, vamos definitivamente entender o que vem a ser um polígono. Polígono é como se chama toda linha poligonal fechada simples, junto com a sua região interna. Então vamos entender o que vem a ser uma linha poligonal fechada simples. Isso aqui é um exemplo de linha. Esse também é uma linha, porém ele é composto por segmentos de reta. Então essa linha ela passa a ser linha poligonal. Nesse caso, como o início não coincide, não é junto com o fim, dizemos que é uma linha poligonal aberta. Aqui nós temos outro exemplo de linha poligonal. É uma linha poligonal fechada. Por quê? Percebam que não conseguimos verificar aonde é o início e aonde é o fim. Ela é não simples porque há o cruzamento entre os segmentos de reta. Aqui nós temos um exemplo de linha poligonal fechada, porque também não conseguimos ver onde é o início e onde é o fim, porém ela é simples, porque não tem o cruzamento passando um por cima do outro, um segmento por cima do outro. Os polígonos vão ser linhas poligonais fechadas, como essa, mas eles podem ser classificados mais a sua região interna, tá? Mas eles podem ser classificados de duas maneiras, em convexo e não convexo. Como é que a gente pode estar verificando se um polígono ele é convexo ou não convexo? Pega dois pontos dentro desse polígono, traça um segmento entre eles. Se esse segmento ficar inteiramente contido na região do polígono, dizemos que ele é um polígono convexo. Agora, se pegarmos dois pontos estrategicamente, de tal maneira que, quando traçarmos um segmento entre eles, um pedaço desse segmento ficar pelo lado de fora do polígono, ele é não convexo. Bom, assim como nós vimos para os triângulos e os quadriláteros, lembrando que triângulo e quadriláteros também são polígonos, temos os elementos que compõem de uma maneira geral. Então, desenhei aqui, temos aqui o desenho de um polígono, tá? No qual aparecem todos os elementos que fazem parte desse polígono. Então, vamos lá. Vértices. A, B, C e D. Vértices são esses pontinhos em azul aqui. É o encontro de dois lados, de dois ou mais lados, né? No caso aqui, como a gente está trabalhando com figura plana, são apenas dois lados. Então, os vértices, como são pontos, sempre representados por letras maiúsculas. Temos os lados. Os lados são exatamente os segmentos de reta que formam esse polígono. Então, nós temos o AB, o BC, o CD, o DE e o EA. Temos também as diagonais. As diagonais são segmentos de reta que vão ligar dois vértices não consecutivos. O que são vértices não consecutivos? São aqueles que não estão um do lado do outro. Por exemplo, A e B são vértices consecutivos. Eles já estão sendo ligados por um lado. A com C não são vértices consecutivos. Então, dá para a gente traçar a diagonal AC. Então, nós temos a diagonal AC, AD, BE, BD e EC, que é essa daqui. Uma coisa muito importante, pessoal, é que a diagonal, a gente vai estar comentando um pouco mais isso na frente, e é bom a gente atentar que a diagonal que parte do A e chega no C é a mesma diagonal que sai do C e chega no A. Então, a gente não pode contá-la duas vezes, não, tá? Temos os ângulos internos. Os ângulos internos são as aberturas entre os lados e eles ficam na região interna. Então, nós temos o ângulo EAB, que é esse aqui. Percebam que o acentozinho circunflexo no A, ele indica onde é o ângulo.
Então, temos o ângulo ABC. Então, o ângulo está aqui, no vértice B. Então, ABC. E assim sucessivamente, tá? Todos os ângulos representados aqui. E temos os ângulos externos, que estão sendo representados por essas letrazinhas minúsculas. Como é que é? Só para a gente estar relembrando. Formado o ângulo externo. Ele é formado pela junção de um lado e o prolongamento do outro. Então, na região externa desse polígono. Então, nós temos o A, B, C, D e Ezinho. Ok? Bom, uma coisa muito importante, que acredito que todos já tenham visto em determinado momento, mas é sempre bom a gente estar revendo, são os nomes dos polígonos, que é muito comum em exercícios que se pede cálculos envolvendo polígonos, em vez de dar o número de lados, ele fornece os nomes desses polígonos. E os nomes, eles têm a ver com o número de lados. Oficialmente, existem nomes para esses polígonos com a quantidade de lados que temos aqui relacionados. Existem alguns autores que dão nome para outros polígonos que não estejam relacionados aqui. Porém, nada oficial, ok? Então, vamos lá. Número de lados sendo 3, é um triângulo. Lembrando que o mínimo de número de lados para ser um polígono tem que ser 3, porque se fosse 2 não fecharia. Seria uma linha poligonal aberta e não um polígono. Tá bem? 4, quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. É bom lembrar aí para quem gosta de MMA. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E 20, icoságono. Vocês poderiam perguntar assim, professor, não existe, por exemplo, o polígono de 13 lados? Não, existe sim, só que ele não tem nome. A gente pura e simplesmente falaria polígono de 13 lados. Ok, pessoal? Bom, o que a gente vai estar começando a efetuar o cálculo agora, alguns cálculos, é para acharmos uma fórmula para encontrarmos o número total de diagonais de um polígono. Se eu tenho lá um polígono com 4 lados, como esse aqui, a gente vai voltar a falar nele já já, é mole da gente ver que eu tenho uma e a outra diagonal aqui que não está traçada. Eu tenho apenas duas. Mas quando eu pego um polígono com muitos lados, como é que a gente vai desenhar para ir traçando cada diagonal? Certo? Então, para que se facilite o cálculo, é criada uma fórmula. Mas para a gente criar essa fórmula, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a dedução. Nós vamos deduzir essa fórmula. Vamos pegar aqui, nós vamos chamar de n o número de lados, ok? De um polígono. E dzinho é o número de diagonais que sai de um único vértice. Tá? Vocês vão ver o porquê. Então percebam o seguinte, eu tenho 3 lados. Se eu pegar esse vértice aqui, onde está o cursor, eu não consigo traçar diagonal. Por quê? Porque todos os outros vértices já estão interligados para o lado. Então, o número de diagonais é 0. Vamos pegar agora um quadrilátero. N, o número de lados, vale 4. Se eu pegar esse vértice, quantas diagonais eu consigo traçar por esse vértice? Apenas uma. Ok? Vamos agora pegar um pentágono. É um polígono de 5 lados. Percebam, número de lados 5. Agora, vamos pegar esse vértice. Vamos traçar todas as suas diagonais que saem desse vértice. 1, 2. Vamos agora pegar o hexágono. Ele tem 6 lados. Desse vértice, vamos traçar todas as suas diagonais. 1, 2, 3. Com esses polígonos que temos aqui, já dá para a gente ter uma conclusão. Percebam o seguinte, se eu pegar o número de lados e diminuir de 3, me dá exatamente o número de diagonais que sai de um único vértice. Então, 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. E assim sucessivamente. Então, se eu tiver que descobrir quantas diagonais saem de um único vértice, basta eu pegar o número de lados e diminuir de 3. Correto?
Então, vamos agora para a próxima página para ver a dedução da fórmula. Então, o número de diagonais que sai de um único vértice é n menos 3, o número de lado menos 3. Só que a gente tem n vértices. Né? Se eu tenho um polígono com n lados, eu tenho n vértices. Então, eu teria que pegar isso que sai de cada um e multiplicar pelo número total de vértices. Certo? Muito bem. Mas só que nós não podemos esquecer que a diagonal, por exemplo, que sai de A para C, é a mesma de C para A. Então, esse cálculo aqui estaria sendo contado as diagonais 2 vezes, tanto na ida quanto na volta. Assim, a gente conclui que a fórmula de cálculo do número total de diagonais, o Dzão, a gente vai chamar de Dzão, número total de diagonais, é o número de lados multiplicado por número de lados menos 3, tudo isso dividido para 2. Dividido para 2, para que não seja contada 2 vezes a mesma diagonal. Então, é essa fórmula aqui que a gente vai precisar saber para cálculo do número de diagonais. Vamos ver? Então, aqui, vejamos. Um exemplo para a gente estar ficando mais claro. Quantas diagonais possui um decágono? Gente, o decágono ele é um polígono que tem 10 lados, então o n vale 10. Então, na fórmula da diagonal, no lugar do n, eu vou colocar 10. Então, substituindo, eu primeiro faço o que está dentro do parênteses, 10 menos 3, 7. Faço 10 vezes 7, 70. 70 dividido para 2, 35. Então, o número total que dá para se traçar de diagonais dentro de um polígono de 10 lados, que é o decágono, número total, 35. Ok, pessoal?